Boa noite. O governo da Ucrânia declarou minutos atrás que começou o ataque russo ao país. Agências de notícias relatam explosões na capital, Kiev, e na cidade russa de Belgoroda, perto da fronteira. Um pouco antes, Vladimir Putin autorizou formalmente a invasão num pronunciamento em que recomendou ao exército ucraniano ir para casa e advertiu que a Rússia responderá a qualquer um que, nas palavras dele, criar insegurança. Logo depois dessas declarações de Putin, o presidente americano Joe Biden disse que a guerra causará a perda catastrófica de vidas. Diante do perigo de um ataque, reunião de urgência agora à noite do Conselho de Segurança da ONU. Em Brasília, a Câmara aprova o projeto que legaliza os jogos de azar no Brasil. Supremo começa a julgar ação contra o aumento bilionário do fundo eleitoral. Morre em Aracaju a cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta. Ela estava internada desde 11 de fevereiro. Inflação continua acelerando. Além dos alimentos, educação também pressiona o orçamento das famílias. Petróleo nas alturas faz Petrobras fechar 2021 com o maior lucro de sua história. E os gols da noite, com vitória do Flamengo sobre o Botafogo no Campeonato Carioca. Esta edição do Jornal da Globo começa praticamente na sequência de uma declaração do governo ucraniano dando conta de que o país está sendo atacado pela Rússia. Essa declaração aconteceu um pouquinho depois de outra do presidente russo, Vladimir Putin, dizendo que autorizou sim uma operação militar no leste do país. Tudo isso enquanto o Conselho de Segurança da ONU se reunia pela segunda vez nessa semana, numa reunião de emergência, justamente para tratar da iminência desse ataque, que agora é uma realidade. E é para Nova York que a gente vai primeiro para falar com a Carolina Cimente, que vai nos atualizar sobre a situação. Carol, boa noite para você. Eu acho importante a gente começar pela declaração do Putin, porque foi ela que deflagrou tudo o que está acontecendo de importante agora. Exatamente. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Só para começar dizendo que o Ministério do Interior da Ucrânia confirmou que as explosões que se ouviu na capital, Kiev, foram causadas por mísseis. Então, quer dizer, a invasão realmente começou e está atingindo inclusive a capital ucraniana. 5 horas da manhã de Kiev começaram então esses ataques simultâneos em várias cidades e eles começaram exatamente enquanto o presidente russo Vladimir Putin fazia um pronunciamento que durou inclusive praticamente 1 hora, o presidente russo falando muito calmamente enquanto a invasão, os mísseis e os tiros começavam na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin, ele anunciou a autorização de uma ação militar especial na região de Donbass, aquela região onde tem as duas regiões separatistas da Ucrânia apoiadas pelos militares russos, apoiados pelo governo russo no início da manhã de hoje, no horário da Ucrânia. E ele disse nesse pronunciamento que era hora dos militares ucranianos baixarem as armas e irem para casa. Ele disse também que acabou ficando sem nenhuma opção porque a Rússia, segundo ele, estava sendo desafiada, estava sendo ameaçada pela Ucrânia moderna, como ele colocou. Quer dizer, a Ucrânia que historicamente, segundo a versão de Putin, fazia parte da Rússia, mas a Ucrânia moderna oferece essa ameaça à Rússia, que tem um exército muito maior do que o ucraniano, muito mais território e uma economia muito maior. De qualquer forma, Putin disse que responderia imediatamente caso algum ator externo, caso algum outro país, ou possivelmente se referia à OTAN, a Organização Militar do Hemisfério Norte, se juntassem à Ucrânia, quer dizer, se fizessem alguma ação contra essa ação de Moscou para desmilitarizar e, nas palavras de Putin, desnazificar
a Ucrânia. Só para deixar claro, não tem nada de nazista no governo da Ucrânia. Esse é um discurso, uma narrativa criada pelo governo russo por Vladimir Putin. O governo ucraniano foi democraticamente eleito. Com certeza é um país com altos índices de corrupção, mas Volodymyr Zelensky, o presidente, era um comediante, um ator judeu, inclusive, que foi eleito com um discurso de aproximar a Ucrânia à União Europeia, possivelmente também à OTAN, não num discurso nazista, não com ações nazistas. Mas hoje cedo, Moscou disse que as regiões separatistas da Ucrânia teriam pedido